Iniciando a nossa gravação da nossa aula, a Carta aos Hebreus, capítulo 13. Chegamos! Aleluia! Chegamos! Parece até um remanescente fiel, né? Gente, olha que maravilha. A gente às vezes não tem noção, né? Se uma carta demorou tanto para que a gente chegasse até o final, para que a gente compreendesse a riqueza, e ainda assim não esgotamos todos os assuntos que a carta trata. Imagina a gente passar despercebido na leitura, na meditação da palavra do Senhor. Nem se a gente todos os dias meditarmos na palavra do Senhor, isso será suficiente para que a gente tenha o Senhor plenamente revelado diante dos nossos olhos. Mas é bondade do Senhor estarmos a cada dia recebendo desse pão, nos alimentando para estarmos sendo fortalecidos diante do Senhor. Não apenas a carta aos Hebreus, mas no nosso devocional diário, naquele momento em que a gente tira para meditar na instrução do Senhor, dirigindo os nossos passos e alimentando esse fogo que está dentro em nós. É como se tivesse uma lenha e a gente vai jogando mais lenha para esse fogo crescer. Crescer, queimar a nossa carne e transbordar da graça do Senhor. Amém? Amém. E aí? Leram? Sim. Então, vamos lá. Vocês querem iniciar pelas perguntas? Eu inicio pela exposição? O que vocês acham? Diz aí. Pela exposição. Pela exposição, eu ia falar Pela isso. exposição? Então, deixa eu abrir. Poxa, eu estava crente que esse povo iria falar pelas perguntas. Mas eu tenho pergunta. Tem perguntas, Glória a mas Deus. vamos pela exposição primeiro. Ah, só para vocês se confortarem nas perguntas, é isso? Deixa eu abrir aqui, peraí. Ai. Gente, é muita bênção de Deus. Hoje foi um dia tão corrido. Consegui ir no posto de saúde fazer alguns exames. Já tem sido... Já recebi o resultado de outros, também foi muito bom, graças a Deus. Vamos lá. Eu vou ler aqui na minha versão NVT, que como eu estou usando aqui o celular, fica complicado de eu ler a versão... Aliás, NVI, que eu vou ler. Eu gosto mais da versão NVT, que ela já tem uma tradução bastante explicativa. Mas a NVI também, tá? Vocês lembram quando eu falei sobre a tradução verbal e a tradução linguística da Bíblia? Lembra? Tradução verbal é uma tradução literal. Ela vai traduzir literalmente o que a palavra está dizendo. Não é a questão de ser linguística que vai ferir a santidade. Não é isso. É porque a língua hebraica tem uma palavra e ela tem a sua linguagem. Então, quando tem a tradução verbal, ela vai traduzir a palavra que está sendo dita literalmente. Agora, quando tem uma tradução linguística, ela vai pegar o sentido que aquela palavra estava dizendo para já traduzir para uma linguagem que nós, brasileiros, vamos entender melhor. Tá bom? Então, eu uso um exemplo no inglês que a gente tem assim... eu já cheguei até a mencionar aqui, a piece of cake é um pedaço de torta. A tradução literal é um pedaço de torta. Mas a piece of cake significa que é moleza, mamão com açúcar. Então, na tradução, se a gente visse, por exemplo, num vídeo, num filme, estaria lá falando assim, isso aí é molezinha, é mamão com açúcar. Estaria traduzido na linguagem, a tradução pela linguagem, pela linguística, iria traduzir como molezinha, mamão com açúcar. Isso é, a gente já compreenderia o que significaria. Na tradução verbal, estaria falando, isso é um pedaço de torta. E para a gente estaria significando o quê? Pedaço de torta. Não teria um significado diferente, né? Então, a NVI e a NVT têm uma tradução linguística. Então, elas traduzem de uma maneira mais compreensível para a língua portuguesa. Tá bom?
mas não fere em nada a questão da tradução da Bíblia. Nós temos uma diferença da NVI 2023 para a NVI anterior. A de 2023 foi feita até por alguns exegetas que também estão entrando em discordância em alguns termos. Então, mas isso, a que eu vou ler aqui não é a de 2023, tá? Então, só para vocês entenderem que a que eu vou ler não teve discordância de termos, mas também nenhuma ou outra aqui vai ferir tão grandemente assim, né? Vamos lá. O título que está sendo dado na Sociedade Bíblica, na NVI, é Exortações Finais. Na NVT, são instruções práticas. Por que tem esse título? Porque já vai dizer que essa perícope, esse pequeno trecho, vai tratar de coisas que já foram ditas, mas agora se revelam na prática de vida. Beleza? Agora ele vai dar a instrução do porquê. Não vai sair do campo da ideia, da discussão sobre os temas que já foram aprendidos, para se revelar agora na prática de vida. Então, são exortações finais para que a gente possa internalizar isso e colocar em prática. Beleza até aí? Seja constante o amor fraternal. Dúvida? Não. Constante, isso é, o amor fraternal ele não vai ser condicional, ainda que não tenha dúvida, eu vou explicar, porque muitas vezes a gente não entende o que é isso na palavra do Senhor. O amor não é um sentimento, é uma decisão. Tá? O amor que está sendo dito aqui é uma decisão. Ser constante no amor fraternal é trazer a racionalidade dessa decisão. Porque se for conforme os nossos sentimentos são oscilantes, tá? Naturalmente oscilantes. Ninguém está sempre sorrindo, ninguém está sempre chorando, ninguém está sempre alegre ou sempre triste. Nós oscilamos de humor, nós oscilamos com os sentimentos, nós somos muito movidos por algo que venha nos trazer incentivo para gerar motivação em nossas atitudes ou no nosso pensar. Então, quando ele está falando aqui com relação a ser constante no amor fraternal, é para ser intencional e racional nessa decisão de abnegar-se, isso é, de negar a si mesmo para manter essa constância. Beleza? Foi? Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. A cara do Edvan. Do que se trata isso, gente? Vamos exercitar aí, antes que eu fale. Vamos exercitar. O que ele está falando aqui? Primeiro ponto, de hospitalidade. O que seria hospitalidade? De acolhimento. Acolhimento onde? Na sua casa. Isso mesmo. Ser hospitaleiro é acolher dentro da sua própria casa. A gente acolhe na nossa casa qualquer pessoa? Não. Mas o que ele está falando aqui é o seguinte, ó, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Que relação isso tem com tudo aquilo que o autor da Carta aos Hebreus já estava dizendo? Que relação é essa? O que foi que a gente aprendeu no intelecto que precisa agora internalizar para se tornar essa prática? Hospitalidade. Que hospitalidade é essa? A gente falou aqui, né? Hospitalidade é acolhimento, né? Vai receber em sua própria casa, e ele está usando um paralelo. Lembra? Hebreus está o tempo todo utilizando de paralelos. Essa é a linguagem poética. Aqueles anjos apareceu para Abraão.
para Abraão, entre outros, né? Mas vamos usar esse exemplo, que é o que tem maior destaque para a gente trazer a memória, né? Que é mais fácil da gente trazer a memória. Abraão, ele recebe um anjo, né? E está ali oferecendo alimento para o anjo. Sim. E tem uma passagem que Jesus também vai mostrar que a gente mal estava sabendo, mas estava fazendo para com ele. Que passagem é essa? Eu nem peço o endereço, tá? Eu não vou pedir endereço. É para a gente ter a memória mesmo que a palavra do Senhor diz. Então, vocês podem falar sobre o tema específico. Jesus vai e fala com os discípulos e vai falando, assim, uma série de Depois da coisas. morte, depois da ressurreição dele, não, né? Depois que ele Não, ressuscitou, não. não. Ele vai falando sobre... que ele vai dando... Eu não quero dizer o que é. Ele vai dando algumas falas e aí ele fala assim, e aí vocês vão perguntar, quando foi que fizemos isso? Quando receberes um desses meus, receberes a mim também. Os meus pequeninos receberem a mim também. Exatamente. Ele está mostrando como que é essa hospitalidade. É a gente se importando como servindo ao Senhor. Observando o cuidado, observando a pessoa que está faminta, que está sedenta, que está precisando de visita, que está precisando de acolhimento, né? Que esteve em prisão. Que prisão? Aí a gente vai entrar. Mas aonde é que está aí? Oi? Aonde é que, qual o livro, o capítulo, o versículo? Que está falando agora? Tá isso. Não, que tal que o Edivan falou? De cabeça agora eu não vou ter, não, gente. Eu pesquiso aqui no meu celular, que tem um registro, mas como eu estou falando com vocês, eu não estou conseguindo pesquisar. Tá bom. De repente, dá uma olhada aí. Se vocês colocarem aí no Google, vai aparecer. Mas também estou com o mesmo telefone. Porque vai falar assim... Não, mas já anota. Depois vocês vão anotar. Que ele vai falar assim, eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deram de beber. Porque ele vai fazer a mesma coisa com quem não fez isso. Ele vai falar o quê? Apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. E quem conhece? Quem é aquele que, de fato, o Senhor conhece? Porque todas as pessoas conhecerão o Senhor. Todas as pessoas saberão que Jesus é o Senhor. Mas o que vai mostrar a nossa identidade é Ele dizer e testemunhar diante de todos que nos conhece. Lembra? Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. Mas aquele que me confessar, eu o confessarei diante do Pai. Lembra? Então, o que nós temos aqui é uma revelação, ainda que vocês não vejam o endereço desse trecho, é só para vocês entenderem o conceito que a hospitalidade não é apenas a gente acolher uma pessoa dentro de casa, mas entender qual é o acolhimento da gente estar tratando essas pessoas no nosso próprio coração, também dentro de casa. Não é uma coisa apenas ideológica, é prática de vida. Às vezes a gente limita a entrada da nossa casa só para quem a gente quer, né? É lógico que a gente não vai abrir, a gente vive no mundo mal, a gente precisa ter esse discernimento, mas esse discernimento precisa passar por ouvir a voz do Senhor e Ele falar, essa pessoa precisa de você ouvindo, sabe? É a pessoa que está com fome da palavra de Deus, mas também tem fome na barriga. Dê o alimento e dê o alimento. A pessoa tem sede, dê água e dê água, sabe? É sempre revelando. Por quê? O que foi que Abraão fez? Quando o anjo esteve chegado ali, o anjo pediu comida? Não, mas ele ofertou. Isso é a hospitalidade. A hospitalidade revela um coração generoso, não espera a ocasião para se revelar. Ela vai voluntariamente. Vai servir. Mesma coisa aconteceu também Jesus lá no caminho de Emaús. Caminho de Emaús, exatamente. Que Jesus está seguindo o curso
Ele vai, como quem vai continuar, eles falam o quê? É. Fique mais um tempo. É ter prazer na companhia, é desejar estar junto, é desejar estabelecer uma comunhão, tá? Então, ele vai trazer essa percepção de que a prática da hospitalidade vai revelar um coração que está disposto a adorar ao Senhor, sabe? Como todos esses fizeram com um coração generoso, falando, não, a gente tem prazer, é voluntário, é um cuidado, é observando o outro como a gente gostaria também de ser acolhido. E aí ele vai trazer, ó, percebam bem, ele vai colocando ali, né, o grifo, acolheram sem saber que estavam acolhendo anjos. Sem saber, a gente pode estar acolhendo alguém que vem em nome do Senhor. Sem saber, porque às vezes a gente está olhando somente uma capa, então ele fala para a gente não olhar através desse visual, mas olhar no temor ao Senhor, buscando estar discernindo pelo Espírito e sabendo que vai acolher a pessoa, mas não esperando que ela dê alguma coisa, porque hospitalidade é isso. Hospitalidade não é esperar receber, é dar, é ofertar. Hospitalidade é um coração generoso que oferta, como a gente recebe pessoas em casa. A gente recebe, a gente não oferta, não quer nem saber da pessoa fazer alguma coisa. A gente é que faz. É isso, hospitalidade revela um coração generoso. Então, Dito popular, Oi, fala. no dito popular, é fazer o bem sem olhar a quem, né? Isso aí. É verdade. Só nesse, o bem, né? A gente vai fazer o bem para todos, porque nós fomos feitos para as boas obras, mas aqui está dizendo o exercício mesmo dessa prática da hospitalidade. Não olhando, eu vou, é assim, tem que fazer assim. Não, porque a gente não vai ter. Ainda que a gente busque por meio do Espírito isso, né, esse discernimento, a gente está falando sobre a busca desse discernimento porque a gente está no mundo mau e perverso, né? Que a gente sabe que tem pessoas maldosas. Então, o discernimento que eu estou falando é em relação a isso, não em relação à palavra de Deus, que ela está falando que é para a gente acolher, tá? Então, é mais uma observação minha que da própria palavra do Senhor, tá? É uma instrução, vamos dizer aqui, entre colchetes. Buscar o Senhor, mas perceber que o nosso coração vai estar ali acolhendo pessoas, né? Ela pode não entrar muitas vezes em casa, né? Como a gente está vendo o tanto de pessoas que estão aí usando crachás de correio para dizer que tem encomenda e vão lá e assaltam a casa. Então é lógico que a gente vai ter um discernimento para observar quem é, né? Perceber essas nuances, mas é o acolhimento da pessoa que está com fome, está com sede, a gente está ali para servir. Posso dar continuidade? Com relação à passagem, Mateus 10, versículo 40. Já anotou aí. Capítulo 10, 10, Mateus 40. 10, 40? Isso. Tá bom. Vamos lá. Não se esqueçam, a hospitalidade foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Então, está falando aqui sobre o exercício prático. Lembre-se do que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Lembra que eu falei? Quando Jesus foi falar assim, estive preso e foste me visitar? Então, ele está falando para que a gente perceba o tanto das pessoas que estão na mesma fé, né, que estão ali sendo aprisionados por amor a Cristo, e às vezes a gente não sente a mesma coisa. A gente ora, ou então até se compadece, mas de uma maneira distante. Ele está falando para a gente exercitar. Eu vou falar o termo empatia, porque o termo é esse. A gente distorceu o que significa empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Não é isso. Empatia é se colocar no lugar da dor do outro. Então, quando você se coloca no lugar da dor do outro, você sente a mesma dor. Tá? Numa extensão de estar se compadecendo, está percebendo aquela fragilidade e está clamando como se fosse você. Então, o que ele está falando aqui?
como sendo aprisionados com ele, passando pela mesma situação dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Ele está aqui dizendo que na prática da nossa vida, nós precisamos exercitar esse dom de intercessão, misericórdia, compaixão e chorar com os que choram. Tá? Chorar com os que choram. É muito difícil. Eu falo que na caminhada do Evangelho, às vezes a gente tem um conceito muito legal aqui na cabeça, mas quando desce para o coração e para a prática das nossas mãos, fica muito distante daquilo que a gente imaginou na nossa mente. Então, chorar com os que choram sou eu esquecer de mim. Eu posso estar muito alegre, eu posso estar cheia de motivos de alegria. Né? Eu posso ter recebido uma promoção, recebido uma notícia de gravidez, né? Enfim, as pessoas se alegrarem com a gente, ainda que hoje em dia está meio complicado, mas as pessoas se alegrarem com a gente é mais fácil que as pessoas chorarem conosco, chorarem de verdade conosco. Então, é se colocar no lugar da dor do outro como que sofrendo, porque nós temos uma tendência muito egoísta. Nós temos uma natureza muito egoísta e, por isso, nós precisamos ser intencionais para chegar e ver a dor do outro sem os nossos olhos, sem a nossa percepção, sem o nosso contexto. Então, por exemplo, eu estava vendo aqui, até cheguei a compartilhar o vídeo de um homem indiano que confessou Jesus, Cristo como seu Senhor, e ele foi apedrejado. E ele, contando o testemunho do apedrejamento, na hora que eu estava vendo, isso é um exercício, tá, gente? É um exercício. Eu vi 2 vezes. A primeira vez eu vi para ouvir a história, e a segunda eu ouvi para sentir o que ele sentiu. Então eu comecei a perceber como que ele expressava, como que estava, e eu comecei a me imaginar naquela situação. Fechar os olhos e me ver através dos olhos dele, né? E no momento de apedrejamento, sentir essas pedras. Nesse momento, é como se o nosso corpo começasse a sentir, de fato, como pedras chegando a gente, e aí você vai se emocionar ao ponto e sentir a alegria, o regozijo que ele teve quando ele teve a cabeça assim aberta, o sangue escorrendo. Ele pegou, passou a mão assim na cabeça e viu o sangue, ele olhou para aquelas pessoas e viu o amor de Deus. Ele falou assim: Jesus sangrou por mim e eu estou tendo o privilégio. Bem-vinda, Florzinha. Eu estou tendo o privilégio de estar sangrando por ele. Eu estou tendo o privilégio de passar por isso por causa do amor dele. Então, eu estou sentindo dor, eu estou sentindo essas pedras, mas olhando para eles, eu não consigo odiá-los, eu só consigo amá-los e falar assim: o tamanho do amor que eu recebi está sendo tão transbordante que eu só consigo amar vocês porque esse sangue aqui é meu, mas tem um sangue muito maior que foi por vocês. Ele falando assim, ele estava anunciando o evangelho para todos aqueles que estavam apedrejando ele. E ele falando com grande alegria, né, mostrando: agora eu tenho marcas do amor de Cristo. E eu falei assim: Senhor, será que eu seria capaz de pedir para ter as marcas do amor ao seu nome? Será que eu seria capaz disso, Senhor? Aí o Senhor vai nos mostrando o que é ser testemunha de Cristo. Ser testemunha de Cristo, o original da palavra, é para martírio. É estar disposto a morrer. É estar tendo consciência de que o mundo odeia. Não adianta, gente. A gente vai tentar dar jeitinho aqui, jeitinho acolá, mas aquele que segue ao Senhor, que está ali falando de Cristo, vai ser cada vez mais odiado pelo mundo. E se a gente está tendo uma sensibilidade, estamos sendo compreendidos por pessoas que não conhecem a Jesus, se a gente está sendo compreendido, entenda bem,
Se a gente está sendo compreendido por pessoas que não conhecem a Jesus, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus não mente. E a palavra de Deus fala que nós não seríamos discernidos por ninguém do mundo. Aquele que tem a mente de Cristo discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Isso é, as pessoas não vão conseguir compreender o porquê nós amamos a Cristo, a não ser que ela seja de Cristo, que o próprio Senhor irá revelar. Então, o que ele está falando aqui no verso 3 é trazer realmente essa realidade do sentimento da dor do outro, de se colocar no lugar da dor do outro. E aí, a gente vai lembrar daquela hospitalidade. É ofertar o nosso coração. É ofertar a nossa oração. É ofertar, se colocar no lugar do outro para orar, interceder, clamar. Porque se a gente estivesse preso, o que a gente iria fazer? Sofrer. Mas a gente iria só sofrer ou a gente iria clamar? Amar, né? Óbvio. Se a gente estivesse sendo maltratado, o que a gente iria pedir a Deus? Misericórdia. A gente ia pedir para ele nos auxiliar, para que isso acabasse, né? Ou então que ele voltasse. Então é para a gente orar como se tivesse, lembrando dessas pessoas que estão passando por isso, como se tivesse. Então é trazer essa realidade para a nossa vida prática. No nosso país, nós não temos restrições ainda, né, de estarmos falando de Cristo. A gente tem as restrições que são a rejeição e o escárnio próprio do mundo, mas por lei nós não temos. Por lei nós podemos falar, né? Então, a gente muitas vezes não consegue imaginar se colocar no lugar do outro que está num país que é perseguição religiosa. Certa vez eu ouvi um irmão em Cristo, eu chamo irmão porque, né, eu não sou do coração dos outros, mas um irmão em Cristo falando assim, mas o que ele foi fazer lá? Se lá tem perseguição, para que foi para lá? Está buscando. Aí eu... Como virão se não há quem pregue, né? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eu, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor me mandar, eu vou. Manda. Para onde? O Senhor vai dar o meio, o Senhor vai sustentar, o Senhor que vai dirigir. Mas perceber, ouvir isso, ouvir da boca de irmãos essa percepção, isso mostra... Lembra que eu falei da cosmovisão? Isso mostra qual é a cosmovisão, como ele enxerga o mundo, como que ele enxerga, inclusive, a volta de Cristo. A mesma pessoa chega e vai e fala assim, não é irmão da PIB não, tá? Então, não tem problema, mas ainda vocês muito provavelmente possam ouvir coisas desse tipo para vocês entenderem. Não, eu não quero que Jesus volte agora não, porque eu vou ainda casar, eu vou ter filhos. É aquela percepção do quanto você compreendeu o que significa a volta de Cristo. Que muita gente não compreende, não entendeu o que significa essa volta de Cristo, o que ele vai fazer e o que esse mundo aqui é muito pequenininho em relação à extensão do tesouro que nós temos nos céus, em Cristo Jesus. Então, ela está olhando essas conquistas como sendo algo que traga satisfação e realização e não entendeu. Aí, é o que a gente também vai ouvir, foi em Judas, vai falando para a gente ter paciência com aqueles que não creem ainda, não chegaram à maturidade, né? Com mansidão, a gente vai ensinando como crianças mesmo, até chegarem a uma maturidade e perceberem o que significa o desapego das coisas deste mundo e perseverarem, a perseverança dos santos. É o que a gente vai falar. Se Deus assim quiser, nós seguiremos para falar em alguma carta ou algum livro que fale sobre a escatologia. E a gente vai entender escatologia na prática, tá bom? Vamos ficar em oração
para saber qual a direção do Senhor para a nossa classe para o próximo ano. Então, vamos lá. Alguma pergunta aí? Com relação aos presos, Amanda, então não é não literalmente preso que está na cadeia, que Não. cometeu várias atrocidades, nada disso, né? Não. Não está falando desses presos, não. Dos que estão em prisão são os irmãos que estavam sendo presos à semelhança de Paulo, tá? Que estavam ali como Pedro aconteceu. Tá? Não são os prisioneiros. Porque na época, inclusive, Isso. os prisioneiros estavam sendo eram os prisioneiros que estavam realmente confessando Jesus. E aí estavam sendo presos para negarem a Jesus. Tá? Tá. Agora, o verso 4 parece que é uma coisa desconexa, não parece, não? Quem pode me dizer aí se percebeu algo Tá falando de desconexo? matrimônio. Aqui está falando de matrimônio. Casamento. Que engraçado. Em Hebreus a gente ouviu falar sobre matrimônio? Eu lembro, não. Né? A gente não ouviu quase falar sobre matrimônio. Por que ele está falando agora sobre esse exercício prático? Parece que meio, tipo, vou escrever sobre isso agora. Parece que foi assim. Mas aqui está falando do matrimônio da noiva de Cristo com Da igreja, né? da igreja, né? Então, não é mais. Vamos lá. Se é uma instrução prática, sai daqui e vai para a realidade de vida, né? O que ele está dizendo aqui? Ele está falando exatamente sobre o casamento, tá? Sobre o casamento marido e mulher, mas ele está falando sobre uma realidade que expressa e revela a glória de Deus no cotidiano da vida. Porque a mente daqueles que estavam ouvindo estava meio que desassociando da vida, e acontece muito hoje. É como se fosse uma mente apenas religiosa, fragmentada da vida prática. Então, eu vivo uma coisa aqui e vivo outra coisa lá, e não tem problema, porque aqui eu estou cumprindo. Esses eram os requisitos da lei. Tá? Quais eram os requisitos da lei? Enquanto alguém está vendo, se ninguém está vendo, entenderam? Esses eram os requisitos, não os requisitos da lei de Deus, mas estou falando de acordo com aqueles que estavam julgando. Tá? Então, a pessoa parecia ter paz com Deus por cumprir rituais. Por isso se chama de legalismo, ou que estavam sendo judaizantes. Eles estavam querendo que os rituais, a lei fosse cumprida como modo expiatório. Por isso o autor da carta aos Hebreus está falando sobre a suficiência de Cristo como sumo sacerdote, como sacrifício. Está sempre trazendo a tônica de que em Jesus foi suficiente. Nós podemos ouvir dos ensinos de Jesus e não ficar tentando cumprir o regimento da lei como que apenas aqui, sabe? Porque o Espírito imprimiu a lei no nosso coração. Então, quanto mais nós meditamos no Senhor, na palavra do Senhor, mais a gente se alimenta e mais clareza nós temos, mais leveza nós temos em viver e experimentar. Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e suave, porque sou manso e humilde de coração. O que ele está revelando isso? O jugo não era apenas a questão do boi, é porque o jugo era exatamente o conjunto de normas, de leis, que cada mestre, que cada fariseu, mestre fariseu, de Gamaliel, cada sacerdote também estava colocando para que o povo tivesse a necessidade de cumprir. E se tornava cada vez mais pesado, porque a pessoa, imagina, por obrigação está fazendo algo sem compreender, sem de fato experimentar alegria nisso. E tinha um homem o tempo todo observando se você estava fazendo ou não. Então, o que acontecia era que tinha religiosidade dentro do templo e no exterior, se estivesse fazendo alguma coisa errada, ele passava a fazer certo para que o outro que estava observando pudesse
validar que estava correto. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: agora, através de mim, vocês têm poder. Por quê? O pecado é um poder. Pecado é poder, tá? Por quê? Estavam sob o domínio do poder do pecado. Como é que a gente vence um poder que entrou em nós, nos manchou por completo, nos dominou por completo, e é um poder que veio de fora? Isso é, não veio dos céus, mas veio de alguém poderoso, maior que nós, e entrou em nós. Como é que a gente vence isso? Como é que a gente, de fato, vai conseguir enxergar a lei de Deus perfeita e vivê-la se a gente não tem poder para isso? Por isso que Jesus vai falar com os discípulos: esperem em Jerusalém até que recebam o quê? Poder. Do alto. Poder para fazer. Primeiro o quê? Poder para, em si, negar a si mesmo, experimentar, viver, tomar a cruz, seguir. Poder para vencer o mal, poder para vencer o pecado. Aí, quando ele fala, mas no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vai falar sobre essas perspectivas. Mas no casamento, o que se espelha? Quando está falando sobre a lei e a graça, é o que está falando em Hebreus, lembra? Está falando sobre a questão do sumo sacerdote, do sacrifício, do pecado, está falando sobre as discussões que estavam tendo sobre coisas fundamentais, lembra? Estava falando sobre isso. Ele está falando o seguinte agora: esse divórcio, essa não foi apenas um divórcio, foi porque isso morreu. Isso morre na sua vida. Essa necessidade de expiação pela lei morre, para que você tenha agora uma nova aliança. Por isso que vai falar que o sumo sacerdote, quando se tem um novo sumo sacerdote, tem uma nova aliança. Está falando que em Jesus tem uma nova aliança, então tem um novo casamento. Então, esse casamento com Cristo não pode estar junto com outra coisa. O casamento com Cristo não pode estar aliançado com outra coisa. Em Cristo, eu consigo cumprir a lei, que a lei é perfeita. Em Cristo, eu sou aperfeiçoado. Em Cristo, eu tenho poder. Mas como é que eu vivo isso? Meditando na palavra do Senhor, orando e buscando ao Senhor. Buscando com minha própria força? Não, buscando ao Senhor por quem Ele é. E Ele vai dar sabedoria, Ele dá entendimento. É sempre por Ele, para Ele e por meio dEle. Então, percebe essa condução? Então, nesse casamento, o que ele está revelando aqui? Assim como a igreja se sujeita a Cristo como cabeça, a mulher se sujeita ao marido. Mas é apenas isso? Não. Porque está falando para o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo ama a igreja? Ele ama a igreja só na hora que ele está falando com os outros. Olha, meu amorzinho. Daqui a pouco... Não. Ele deu a vida pela igreja. Ele está com a igreja todos os dias. Ele está intercedendo pela igreja todos os dias. Ele está cuidando da igreja todos os dias. É essa revelação de que ele está sempre ali como sendo cabeça, instruindo-se, dedicando e sendo o diretor dessa vida. E aí a mulher que vive diante disso também vai estar ali, sendo submissa. Mas, Amanda, como é que a gente lida com isso quando está tudo diferente, que não é bem assim a nossa realidade? Qual foi o primeiro ponto? Qual foi o primeiro ponto que falei sobre a realidade? É quando a gente nega a si mesmo para cumprir aquilo que Jesus nos diz. A gente precisa perceber a origem das coisas, a origem do que está havendo, a origem desse fundamento, né? De chegar e perceber assim, olha, às vezes a gente se envolve num relacionamento tóxico, um relacionamento que
a gente fala que foi de Deus, mas na realidade a gente meio que quase que forçou a mão de Deus assinando aqui, dizendo que foi. Mas por quê? Porque a gente foi movido por carência, a gente foi movido por perspectiva, por ideais projetados. O Senhor pode transformar? Pode. O Senhor pode transformar. O Senhor pode mudar todas as coisas? Pode mudar todas as coisas. Amanda, você está falando para me separar? Não, não estou falando isso. Estou falando que, primeiro, nós precisamos reconhecer onde nós falhamos nessa comunhão. Qual é a situação em que nós estamos deixando de fazer para que aquilo que diz que o marido que não é crente será santificado pela esposa, ou a mulher que não é crente será santificado pelo marido. Então, o que é que está faltando? Como foi? Como é que está sendo isso? Para que haja essa transformação, primeiro, em nós. Lembra? A carta está o tempo todo falando sobre uma constância de um amor fraternal. Então, significa que não é algo sentimental. É algo que vai ser uma decisão que a gente precisa estar observando na prática da vida. Está falando de uma hospitalidade. Isso é prática, realidade, para que você venha ouvir e obedecer. Sempre no temor ao Senhor. E aí vai falar diferente sobre o casamento? Não. Ele está falando exatamente o que a gente pratica na vida espelha a glória de Deus. E o Senhor honra. Como é que o Senhor honra isso? Amanda, olha que beleza. Olha, a Amanda aqui tá, né? Foi, perfeito. Oh, que lindo. Não. Ele vai falar o seguinte, que ainda que a gente passe por muitas aflições, o Senhor está observando tudo isso, ele é o justo juiz. Ele trará a causa. Ele pode fazer com que tudo mude, mas também pode não fazer. E como que a gente lida com isso? Mas e Amanda, eu desisti, eu cancelei. O Senhor também vai sondar o seu coração, basta saber como que está o seu coração diante do Senhor, não sou eu. Não importa, para mim, eu vou continuar te amando do jeito que você é, mas você precisa ter paz com quem? É comigo? Você vai precisar ter paz? Não, é paz com Deus. Então busque no Senhor e fale com Ele sobre as questões, mas de uma maneira consciente sobre quem você é diante do Senhor. Então aqui ele está falando sobre um casamento que vai espelhar exatamente essa união de Cristo com a igreja, mas na vida prática, tá? Ele está falando aqui sobre essa união, que é uma união física, marido e mulher, espelhando a união mística de Cristo com a igreja e espelhando a união, que é essa aliança que desassocia do regimento da lei por si só. Tá? Só para entender e para fazer a conexão com relação ao que a carta diz. Pergunta até aí? Não? Então vamos lá. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Pergunta nisso? Entenderam com relação à separação do amor ao dinheiro, o amor ao Senhor? Ele está falando com uma relação de confiança, tá? Nós somos tentados a desconfiar que o Senhor será o nosso supridor quando nós passamos por necessidades. Mas nós lemos, inclusive, nas cartas, no capítulo 11, quando vai falar com relação à fé, de homens que passaram por necessidade e perseveraram. Tá? Então, ele está dando uma exortação para manter isso na cabeça. Fala, olha, não amem o dinheiro, não substituam a adoração ao Senhor pela falta ou pela abundância. Tá? O amor ao dinheiro é isso. Tá? Vai dirigir tanto pela abundância quanto pela falta. Porque ele vai mostrar aqui, o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Que conexão tem isso? O que me podem fazer os homens em relação agora ao dinheiro? Por que ele está falando isso?
Conseguem pescar aí? Tá falando aqui de conceito humano, que muitas vezes a gente se pega no conceito humano, mas a gente tem um algo bem superior do que o conceito humano, que é o conceito de Deus. Sim, mas quando ele vai falar com relação aqui, o que me podem fazer os homens? Ó, ele está falando com relação ao amor ao dinheiro, aí ele fala, podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Se o Senhor é o nosso ajudador e a gente não tem o que temer, ele está falando sobre um paralelo ao que os homens podem fazer contra nós, é porque nós somos tentados, muitas vezes, a estar seguindo a aprovação dos homens. E, com isso, também sermos seduzidos com aquilo que esses homens podem nos oferecer. Tá? Então, quando a gente está ligado dessa forma e percebe que isso está sendo um ídolo no nosso coração, e isso é rompido, esses homens ameaçam. Chegam com intimidação, chegam com afronta. E a gente viu isso, inclusive, ao ler Hebreus também falando sobre os homens da fé, sobre o que eles sofreram. Tá? Vocês vão ver na história deles que quando eles deixaram de fazer aquilo que os homens queriam, receberam ameaças, afrontas, mas ele está falando, quem é o meu ajudador? Contra quem eu estou andando? Quem é que está comigo? Então é a confiança de você trazer sempre a memória. Quem é que está comigo? Quem é que disse? Fala com confiança. Eu não estou duvidando, eu tenho certeza que ele está. Eu estou passando necessidade, qualquer que seja, mas o Senhor está comigo. Entende? Eu estou passando por essa situação difícil, mas o Senhor está comigo. Eu tenho certeza que Ele está comigo. Eu não sou como os que vacilam. Lembra do capítulo anterior? Para a gente não ser como os que vacilam. A gente permanece. Essa confiança de quem é o Senhor nas nossas vidas. Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. De que líderes ele está falando aqui? Os primeiros líderes não foram os heróis da fé? Não, ali nesse momento não. Ele tá falando, porque aqui ele está falando de uma liderança direta. Está falando assim, lembre-se dos seus líderes, do que eles ensinaram, Então, do que eles colocaram. Vamos lá. Não foram os sacerdotes? Não, ó, lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Os sacerdotes, eles estavam sendo contra o evangelho. Então, é para se lembrar da liderança que estava divulgando o evangelho. Eram os discípulos. Os discípulos. Eles estavam ensinando a doutrina de Cristo. Então, era para se lembrar deles, para se manter. Por quê? O que está acontecendo ali com os hebreus? Eles estão sendo seduzidos a seguir os judaizantes, os gnósticos, os legalistas. Eles estão sendo seduzidos a achar que o sacrifício de Cristo não era suficiente. E por isso eles achavam, não, será que isso é mesmo? É suficiente? Porque a gente tinha que cumprir 613 preceitos e agora isso tudo se resume em 2? Será que é isso mesmo? Só esses 2? Como assim? Parece que está faltando alguma coisa, né? Gente, faltando muita coisa, imagina você estar habituado a fazer milhares de coisas. Né? Eu, por exemplo, eu tinha muitas atividades. Estou falando de igreja, não. Estou falando da vida. Tinha muitas atividades. Dentre elas, a igreja. Várias coisas. Quando o Senhor me tirou as coisas para eu aprender a andar dependente dele, eu me senti estranha. Que eu falei assim, meu Deus, cadê que... Não, eu tenho que fazer. Eu tinha culpa em descansar. Eu sentia culpa por descansar. Mas o Senhor estava me transformando pela renovação do meu entendimento. É isso que o Senhor fala em Romanos, inclusive.
Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E isso aqui é aprender a descansar no Senhor, andar conforme o Senhor, parar conforme o Senhor, seguir e assim por diante. Então, o que ele está falando aqui é que o resultado que eles tiveram. Olha só, lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra e observem o resultado que eles tiveram. Qual foi o resultado? Estão vivos até hoje. No Só céu, morte tá? bacana. No Só céu, morte tá? bacana. Só morte legal, né? Só morte delicinha. Tô dormindo. Morreram dormindo. Realmente, tomar a cruz e seguir Jesus é isso, né? E ele fala Morrer o quê? que nem eles morreram. Imitar Na fé. a fé. Falou para imitar apenas o procedimento? Não. Não, porque se a gente imitar o procedimento, na hora da dor, a gente vai duvidar de um monte de coisa. Mas quando a gente caminha por fé, acontecem as tribulações, a gente mantém o foco em quem? Lembra daquela corrida? Uhum. Ele tá mostrando essa corrida na prática de vida. É isso que está acontecendo aqui. Essa corrida na prática de vida. Uhum. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É essa a palavra de ânimo. Creiam, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então ele foi com eles até o final, será com vocês e é conosco até o final. Não se deixe levar, olha aí. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não Um alimento. Pela desobediência. alimentos, é simplesmente alimentos, o quê? Está aí na versão de vocês? Cerimoniais. Tem os É bom que o alimentos nosso e coração tem... seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. A gente pode ter um monte de atividade e não ter valor nenhum diante do Senhor. A gente pode estar numa vida religiosa e achar que está cheia da graça de Deus. Ele está falando que esses cumprimentos aqui de alimento não fortalecem a gente na graça, fortalece a gente no mérito. Por quê? Ó, se os alimentos cerimoniais que estavam sendo feitos, na realidade, era uma necessidade de expiação, de conduta e de prática exterior, não estava mudando em nada o coração. Por isso que ele fala assim, sempre seja fortalecido na graça, porque você vai se ver totalmente desprovido de direito e cheio de dívida. Quando a gente caminha pela graça, é assim, a gente se vê totalmente desprovido de direito e cheio de dívida. Então, a gente merece juízo e condenação, e porque a gente não tem como pagar. Essa é a graça, que vai mostrar para a gente algo que a gente não merece. A gente recebe a liquidação da dívida e não apenas a liquidação, a gente recebe uma herança eterna, imperecível. Esse é o sacrifício de Cristo. Isso foi que Jesus fez. Por isso que ser fortalecido na graça é trazer o tempo todo a isso, ao nosso entendimento, para que a gente possa estar observando que esses alimentos não vão fortalecer em nada os que comem. Isso a pessoa está fazendo o outro para observar e dar a sua validação, mas ela mesma não está sendo fortalecida em nada. Pelo contrário, ela está caminhando no temor do homem. Verso anterior. Lembra? Verso anterior. Nós, agora ele está falando de uma outra perspectiva. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Olha isso. Que diferença que ele está fazendo? Que tabernáculo é esse que ele está falando?
Tabernáculo celestial? Ele mostrou aqui uma diferença, ó. Nós aqui, temos um altar, ó, um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Então, o tabernáculo é outro lugar. O tabernáculo era real, era onde estavam levando os sacrifícios. Então, Só que não é o celestial, era o terreno. O sumo sacerdote, o que o sumo sacerdote fazia? Ele recebia a oferta, tá? E separava a parte que era dele, para o alimento dele, o sustento dele, porque a lei previa isso. O sumo sacerdote ele recebia a parte dele e estabelecia o holocausto, sacrifício e ofertas para a redenção do povo. Tinha a parte dele e tinha a parte ali. Então ele podia comer, só ele podia comer. Só que ele está falando agora que nós temos um altar que essas pessoas que continuam fazendo isso não têm direito de comer. Novamente, ele está falando sobre graça e lei. O nosso altar é celestial. Ó, nós estamos agora em algo maior. A carne que ele está falando aqui é a carne de Jesus. Nós estamos nos alimentando do sacrifício de Jesus. Ele é o sumo sacerdote e nós somos sacerdócio real. Percebe? Esse é o ensino. Porque os sacerdotes podiam comer. Tinha verdade. separação. Então, nós podemos comer do sacrifício que foi dado. Porque a gente agora tem um altar maior. Agora, aqueles que estão andando assim, não podem comer. Por quê? Se anda pela lei será Julgado. Julgado. exato. Se é pela graça sois salvos. Pela lei é julgado. Vamos dar continuação aqui, ó. Olha aí, ele vai dar agora explicando, ó. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas o corpo dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Ele está falando, saia deste ambiente que está ali tentando te prender na religiosidade, no legalismo, no judaísmo. Porque agora vocês não participam mais disso. Vocês estão em Cristo. Em Cristo não fica mais preso entre quatro paredes. Não é apenas o cumprimento exterior. Ele vem uma mudança de coração, como lá, acho que foi em Jeremias, agora não estou me lembrando, que fala, imprimirei no coração do meu povo a minha lei, e eles ouvirão a minha voz. Não terão necessidade de ouvir os ensinos. Quando está falando desses ensinos, está falando desse ensino que a gente está tendo aqui. São os ensinos do sacerdote. Porque só o sacerdote podia ensinar. Só aquele mesmo que fosse considerado mestre lá que podia ensinar. Isso aqui não era de acesso a todo o povo. Entende? Então, agora todo mundo tem a lei, tem acesso à lei do Senhor no coração, aqueles que creem em Cristo. Né? Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Que desonra é essa? Qual foi a desonra de Cristo? A humilhação que ele sofreu. Morte de Oi? cruz, A humilhação, a morte, morte de cruz. todo o aparato que envolveu a morte dele, os escarros, as surras, tudo. Vamos pensar em honra. A palavra honra, o que significa honrar? É difícil, uma palavra difícil realmente de expressar assim, o significado dela. Mas o que significaria honrar? Lugar de destaque? Reconhecer. Oi? Reconhecer. Reconhecer. Lugar Dar de destaque. destaque. Então, desonra.
É a falta disso. Falta de reconhecimento. Por isso, Jesus foi rejeitado. Rejeição. Suportar a rejeição da mesma forma que Jesus suportou. A gente tem muita dificuldade com rejeição. Entende? Por isso não é uma coisa intuitiva. Precisa ser um comando. Precisa ser uma racionalidade para enxergar qual é a minha fraqueza e eu colocar essa fraqueza diante do Senhor para no Senhor me fortalecer e continuar sendo fortalecido olhando só para Ele. Não é uma coisa fácil. Por isso nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos sempre de alguém que está andando ao nosso lado, está nos exortando, está nos animando, está ali, ó, se alegrando conosco, está chorando junto conosco, está percebendo que a gente possa estar sendo seduzido para alguma coisa e ouvir. Nós temos uma tendência muito grande de ficar observando as exortações e justificar ou então tentar validar, porque a gente tem um medo da rejeição. Que as pessoas nos enxerguem pelo fato da verdade que nós somos. Ah, nós somos falhos pra caramba. Nós somos falhos pra caramba. Mas é como se olhar no espelho com nudez. Nós fomos num congresso de mulheres que eu fui participar, e aí colocaram um espelho lá para algumas mulheres se verem e tal, e muitas tinham muita dificuldade de se ver, ainda que vestidas, né? Muita dificuldade de se olhar no espelho, porque não estava conseguindo se perceber e tal. E a gente conversando sobre o espelho da alma. Né? E imagina se a gente vestida está com medo de se ver no espelho, quanto mais nua de alma. Porque a gente não vai conseguir lidar. Mas é isso que o Senhor está nos chamando. Saia para fora. Saia desse ambiente, ande nua, de alma, porque você anda diante do Senhor. Se anda diante do Senhor e teme ao Senhor, você não tem que temer os homens. O que os homens acham? Vai fazer diferença o quê na sua vida? Entende? Então é isso que ele vai exortando. Dúvidas até aí? Não. Aí olha como é que ele começa, o verso 14. Pois, então ele vai explicar. Qual é o motivo? Qual é o motivo disso? Por que podemos viver assim? Não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Essa é uma palavra escatológica. É uma palavra que vai estar sempre nos animando, porque se a gente olha só para o tempo presente, nós somos tentados a ficar olhando para o passado, e olhar para o passado e para o presente é como se a gente repetisse os mesmos padrões de maneira diferente. Mas vai repetir. Por isso nós temos uma perspectiva. A nossa fé está fundamentada em algo que vai acontecer. Firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, com confiança. Então, eu falo, é uma pátria celestial. A gente não pertence aqui. Então, se a gente trouxer isso sempre à mente, nós conseguimos suportar mais e confiar mais naquilo que o Senhor diz. Porque a gente vai olhar para a história e ver, Jesus nunca mentiu, o Senhor nunca mentiu, ele sempre cumpriu com tudo que ele falou. Ele sempre foi verdadeiro. Por que ele iria mentir agora? Ele não é homem. Aliás, é. Mas não como nós. Né? Então, ele não tem a natureza pecaminosa como a nossa. Então, ele fala sempre a verdade. Ele não tem do que temer. Ele nos ama e revelou da sua verdade. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Lembra? Estava falando sobre as falas, sobre as coisas exteriores. Então, agora, aquele que confessa ao Senhor Jesus está continuamente ofertando louvor ao Senhor. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Vai voltar a questão da hospitalidade. Vai voltar aquele primeiro.
Vê que ele tá sendo pedagógico. Ele fala de uma forma e depois ele fala de uma forma mais apurada, tá? Ele fala de uma forma prática, depois ele fala de uma forma teológica na vida. Percebe esse ciclo? Agora vai falar novamente sobre a liderança, ó. Obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles. Que submissão é essa? É o que, olha só, tem muitas igrejas que falam com relação a uma submissão de liderança, sem falar que submissão é essa. Não está falando de líderes, por exemplo, eu. Não está falando de líderes, por exemplo, o Fábio, diretamente. Ainda que esteja falando indiretamente. Mas para eles aqui, exegese do texto, tá? Exegese do texto é o quê? O que o texto fala para quem fala. Para eles aqui, era manter a fidelidade na doutrina dos apóstolos. É obedecer e estar zelando por eles, cuidando deles, ofertando para que eles continuassem ministrando, para que eles continuassem desempenhando essa liderança, essa divulgação da palavra, porque muitos permaneciam no lugar, mas outros estavam ali seguindo. Então, era uma oferta de dedicação e louvor para o cuidado, para o zelo, para a hospitalidade, como aquela mulher, a sunamita, que abriu a casa para acolher Elias, tá? Porque Elias era um profeta, um homem de Deus. Ela abriu ali a sua casa e depois ela foi e edificou um quarto para que ele ficasse ali enquanto ele estava na cidade. Então, é ter essa mentalidade de receber missionários, de estar cuidando das pessoas, cuidando da liderança, para que essa liderança continue zelando, cuidando, para que não seja o quê? Pesado. Percebe? Olha que ele vai dar continuidade. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. E isso se trata em toda a liderança, tá? Por isso a gente pode pegar aqui também como sendo uma observação, tá? Com relação ao ensino, são os ensinos dos apóstolos, e com relação à liderança aqui, falando de alguém que cuida, que zela. Qualquer liderança faz isso? Não. Tem liderança, só tem o título de liderança, mas que não cuida e não zela pela alma. O que é zelar pela alma? É se preocupar, é estar ali observando se está andando de fato diante do Senhor, se está ali, de repente, vivendo apenas um en passant, né? Só passando por cima, ou só sendo exterior, sendo uma carcaça. O zelo é pela alma, não é pelo corpo. Será que nessas tem algumas igrejas, algumas doutrinas que o pastor, as pessoas não têm nem acesso ao pastor, né? Então, assim, parece que ele é Deus, assim, está intocável, ninguém consegue acessar. E aí tem os sublíderes, né? Na verdade, os líderes de célula. E para fazer eu estava conversando um dia desses acho que foi anteontem, com um rapaz, e ele falou assim, eu sou de uma igreja X, e eu não para conversar com o meu pastor, esquece. Aí eu falei, você tem dificuldade? Para marcar uma agenda, não vou conseguir, nem sei quando vai conseguir marcar uma agenda. Eu falei, como faz? Aí ele disse que conversa com o líder da célula. Eu falei, eu conversei com o meu pastor, vou conversar de novo e tal. Ele, sim, não funciona assim não é assim não. Aí agora, imagina essa distância, né? A questão da liderança aqui não tem muito a ver com isso, quanto isso também seja bastante relevante. Por quê? Às vezes, o que acontece, Miara? Tem igrejas que são muito grandes. Sim. E realmente é muito complicado. Vamos nos colocar no lugar de um pastor de uma igreja muito grande. Tá? Porque eu já participei, inclusive, de igreja assim. É bastante complicado, porque todo mundo... Nós temos um quê de católico, tá? Nós temos. A gente quer a bênção. A gente quer a hóstia, sabe? A gente quer uma oração mais poderosa. E aí a gente quer ir lá.
mas não é propriamente sobre essa questão, é lideranças em geral. Porque, por exemplo, eu ministrando aula para vocês, eu sou uma figura de liderança em vocês aqui Sim. enquanto eu estou ministrando aula. Então, eu vou dar um exemplo aqui prático, tá? Só para a gente entender no nosso contexto. Tá? Aqui eu estou aplicando o ensino. Então, é ter essa noção do ensino que está sendo pedagógico para a vida de vocês como sendo de bom valor. E, com isso, ter zelo para comigo. Eu não queria usar meu exemplo, não, mas eu estou, né? Vamos colocar aqui só para a gente entender. Para que ter um zelo para comigo. E qual seria, assim, naquele contexto? Como era uma coisa que ficava sendo itinerante, que tinha que estar saindo de um lado para outro, a pessoa muitas vezes não tinha onde repousar, não tinha onde se alimentar, não tinha provisão. Então, ela ia para a casa dessa pessoa e essa pessoa acolhia, e enquanto ela estava ministrando. Por isso, Paulo, inclusive, vai pedir as ofertas para que venha sustentar aqueles que estão indo para outros lugares. Tá? Então, é ter essa percepção de cuidado para com a liderança, para que continue a ser uma liderança sem peso. Ele vai falar no verso seguinte, ó. Cadê? Continuem a orar por nós, né? Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Percebe? Ele está falando o seguinte, se para o líder ficar pesado, ele vai ficar cansado e vocês não vão obter o que é de melhor. Sim. Vocês vão obter o quê? Vou dar um exemplo. Se eu ficar fadigada e cansada, né, e aí eu não conseguir ir adoentar, quem é que vai perder o ensino? Verdade. Por quê? Está aqui. Eu estou lendo. Mas como é que eu vou passar se eu estiver adoentada, se eu estiver pesada, sobrecarregada? Eu preciso de alguém também que cuide de mim, que zele. Por isso está falando de uma comunhão. Não é algo que fica apenas sobre a liderança em si. Há um cuidado também dos liderados em perceber que isso é uma comunhão. De estar sendo, o cuidado é mútuo. Enquanto aquele zela pela palavra para ensinar, os alunos, né, que estão ouvindo estão zelando para que aquele que ensina se mantenha de pé. Entendeu? E aí fica as coisas com alegria, sem peso. Sem ter... Tá bom? Dúvidas até aí? Esse versículo 17, ele norteia muita igreja, com relação, principalmente a parte A desse versículo, né? Porque muitas lideranças, só porque tem um status, digamos assim, é uma liderança abusiva, digamos. Ele usa disso aí para abusar dos seus liderados, e fortemente. Você percebe que isso é uma falha no ensino? Sim, sim, sim. A gente tem muito zelo pelo ensino exatamente por isso. Por que eu falo com vocês assim? Leiam, vamos conversar sobre, vamos dialogar sobre o assunto, porque eu não quero simplesmente, nem eu, nem Fábio, nem nenhum dos outros professores, a gente não quer simplesmente falar e jogar para vocês ouvirem e obedecerem, como sem critério. A gente quer que vocês aprendam para poder discutir, não é discutir de brigar, discussão, contra-argumentar com alguém que muitas vezes está sofrendo essa toxicidade, está sofrendo com isso. Por quê? Muitos dos líderes não se preparam diante da palavra. E eles falam com base em trechos. Não sou contra a pregação temática, não é isso. Mas quando eu adultero o texto para ele falar o que eu quero, isso eu sou contra. Eu posso usar de temas, por exemplo, se eu quero falar sobre felicidade, eu posso falar sobre as bem-aventuranças. Não vai ser um texto fácil da pessoa digerir o que é ser bem-aventurado segundo Jesus. Mas é a felicidade segundo o reino de Deus. Agora, se eu quiser público, eu posso adulterar e falar um monte de texto sobre felicidade para que todo mundo saia com coceira nos ouvidos. E fique muito feliz, muito satisfeito em sair e falar, eu quero voltar para cá porque eu me sinto tão bem. Então, quando a gente pega um trecho
fora de contexto, isso vira um pretexto para falar aquilo que eu quero. Então, quando eu pego, por exemplo, essa questão da liderança, eu poderia, mas eu temo ao Senhor, não vou fazer tal coisa. Mas eu poderia pegar esse texto e ficar falando o tempo todo sobre a liderança, que vocês precisam fazer, disso, daquilo. Não é isso que o texto está falando. É pegar pequenos trechos, né, da Bíblia como um todo e ficar focando nisso para Exatamente. criar um terror psicológico e você tem que ser doutrinado fazendo isso, só enxergando Exatamente. aquilo que o líder quer. Mas imagina o seguinte, vamos pensar agora o ponto positivo, quando a gente lê de maneira correta. A gente está falando aqui de que era para cuidar e zelar dos discípulos, dos apóstolos que estavam ali se dedicando ao ensino. Então, a gente vai ter maior zelo para com o quê? Com a leitura da palavra, porque aqui é que está o registro do que eles ensinaram. Então, aí, o que vocês vão estar mais motivados a fazer? Eu preciso saber o que eles ensinavam. Eu preciso entender do que eles ensinavam, o que eles estavam preservando a igreja, o que eles estavam instruindo a igreja, o que estava ocorrendo de perseguição, como isso afligia o coração, porque a perseguição era muito maior do que a que a gente brasileiro passa aqui. Só que a Bíblia não serve só para o Brasil, serve para toda a humanidade. Então, eu preciso perceber também essas nuances dos meus irmãos que estão em outros países, como que a gente se coloca nessa situação para orar e interceder por eles, a liderança que está sobre essa cultura. Então, tudo isso é a gente percebendo que um ensino correto produz um temor maior ao Senhor e uma sede e fome pela palavra, para buscar o quê? Estar fortalecido em fé. Não está fortalecido na dependência da Amanda ou na dependência do Fábio. É saber que estamos dependentes de Cristo. Estamos dependentes de Cristo. E assim como vocês estão aprendendo, eu estou aprendendo, mas a gente também tem troca. Fala, caramba, Amanda, eu acho que foi errado isso, ou eu não entendi muito bem. Como é que foi isso aqui? Do que se trata isso? Por que você disse assim? Por que você disse assado? Está ligado porque eu sou o quê? Humana. Sou falha. Eu, às vezes, estou falando uma coisa aqui, estou com 20 mil coisas na cabeça. Eu posso chegar e falar, cometer um erro, cometer um equívoco. E aí, o que vai parecer? O que vocês, enquanto estão participando, estão ligados? Fala assim, Amanda, foi isso mesmo que você quis dizer? Eu, quando? Porque eu estou falando com vocês aqui, estou falando com outra coisa, não vou nem lembrar do que eu disse. Vou nem lembrar do que eu disse. Se não tiver gravado, então... Eu falo assim, gente, como que foi? Ah, foi isso. Ah, foi? Não, eu faço uma retratação. Ó, pessoal, eu falei disso na classe anterior, foi assim. Eu não sei se vocês entenderam ou se eu me expressei mal, porque eu nem me lembro como foi que eu disse, mas foi assim, assim, assado. Não é dessa forma. Foi assim. Ah, não, olha só, não sei, eu vou buscar. Esse trecho, por exemplo, do casamento, eu conversei com o Fábio, conversei com outros 2 pastores para eu poder perceber se, de fato, isso era apenas uma questão prática ou se tinha um paralelismo, se tinha algum outro fundamento, porque a gente está estudando, estamos nos alimentando, mas tem nuances que fogem à nossa compreensão. A gente precisa de outras pessoas para poder nos ensinar e nos orientar. Então, essas coisas é que a gente precisa estar sempre sendo zeloso. Mas a gente vai julgar, não vou nem usar essa palavra julgar, não, porque a gente precisa julgar assim conforme o critério da palavra de Deus, não conforme a nossa percepção. Mas a gente vai condenar a pessoa, ou então vai simplesmente rechaçar essa? Não, a gente vai ter o quê? Paciência, perseverança, de instruir, como que instruindo um bebê. Entende? É como que instruindo um bebê. É falando assim, é mesmo? Como é que você fez isso? Eu vou usar esse termo aqui, mas não seria muito próprio, não. Mas tipo, fingir demência, né? Você fala assim, como é que é isso lá? Por que você faz assim? Qual é o fundamento? Onde que você leu na Bíblia que é assim? Ah, é? Mas será que está escrito isso mesmo? Vamos ler? Vamos ler junto? Chama a pessoa. O que está escrito aqui? Ah, você entendeu isso? Por que você entendeu assim? Porque aí você já está lendo a carta inteira, você já está sabendo de tudo que está tratando na carta. Vê a importância do que a gente lê a carta
inteira para perceber o que o autor está intencionando fazer? Então, vamos dar continuidade aqui, só para a gente, eu estou vendo aqui o horário. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. A mesma instrução. Particularmente, recomendo que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Quando ele fala restituído, significa que ele estava em prisão, então já está falando também, ou então que ele possa visitar, ele está distante, está sem a possibilidade de chegar até aquele lugar, e ele já estava lá, ele já esteve lá em algum momento. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Dúvidas nisso aí? Não. Tá falando aqui exatamente que Jesus é quem vai operar tudo, e essa é a aliança. Ó, lá no início do verso 20, ele está novamente falando sobre a firmeza dessa aliança, que foi aprovada por Deus Pai, que é o Amém. Tá? O Amém de Deus foi a ressurreição de Cristo. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Olha isso aí. Ele está falando que é para suportar. Olha só, tomem isso como bom proveito. Tomem isso como bom proveito. Suportem isso, porque o que eu escrevi ainda é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Aqui é uma pessoa que caminhava com Timóteo. E por que a gente fala, dentre muitas passagens, que essa carta não foi escrita por Paulo? Porque Paulo não se referencia a Timóteo como irmão. É sempre como amado e como filho. Tá? Nas cartas vocês vão ver, amado Timóteo, meu filho. Ele fala sempre como filho, não trata como irmão. Mas essa pessoa, muito provavelmente, estava caminhando com Timóteo, inclusive nos envios que Paulo mandava Timóteo ir, sempre acompanhado. Era sempre de 2 em 2. Nunca era solitário, tá? No mínimo 2. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália enviam saudações. Ó, tá falando de Roma. Os que estão em Roma enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Aqui ele já está falando de uma liderança. Vocês vão ver que tem os líderes que são aqueles que eram os discípulos, e os discípulos estavam discipulando outras pessoas. Aí eles se tornaram apóstolos, tá? Porque apóstolo é aquele que desbrava e vai pelo caminho, tá? Então eles estabeleciam um discipulado e esses estavam liderando aquele grupo que ficava ali. Então, esses estavam passando o ensino dos discípulos. Então, é essa doutrina que precisa sempre estar na cabeça. Mas a liderança que estava sendo cuidada era aquela que estava ali zelando por eles fisicamente. Por isso que a gente pode hoje falar de uma liderança que zela fisicamente pelaquela igreja local, tá? Mas está falando de zelo, de cuidado mútuo. Não está falando de uma obediência cega, uma obediência segundo o critério da palavra. É obediência quanto àquilo que o Senhor ensina em sua palavra. Observação. O que eu visito algumas igrejas, não porque eu estou lá querendo prestar culto, mas que muitas vezes eu sou convidada, ou então até que eu estou acompanhando o Fábio. Muitas igrejas leem trecho da palavra e falam, está escrito na palavra de Deus assim, ó. E aí eu fico assim, dá vontade de falar. E aí eu fui participar uma vez de uma EBD.
Que é assim, na Assembleia tem vários tipos, né? Então, nem importa. Eu estava lá numa assembleia, e aí começou a falar sobre um trecho da Bíblia, e que inclusive eu já tinha dado aula, dado aula várias vezes sobre esse mesmo livro, que era o livro de Reis, e que a gente está até fazendo o devocional aqui. Aí, quando ela começou a falar, expondo, trazendo uma temática que, tipo, não tem nada a ver com o Evangelho. Pegou, assim, uma vida... pegou o Velho Testamento e transportou para a vida atual. Vai dar certo? Não. Cadê a ponte em Cristo? Aí eu vou ser tentada a fazer o quê? Cumprir a lei. O que está escrito em Hebreus? A lei, quem vive pela lei vai ser julgado. Aí a pessoa começa a andar o quê? Levinha? Vai andar levinha? Vai andar preenchida? Vai estar sempre em necessidade de expiação de culpa. E isso é fácil para manipular. Isso é fácil para chegar e fazer com que a pessoa esteja lá no templo, cumprindo, fazendo, dando, ofertando, com medo. Por isso, de que medo que então está falando aquele trecho que o verdadeiro amor lança fora todo medo? De que medo é esse? É medo da presença de Deus. Medo da presença de Deus, que está escrito, inclusive, em Hebreus 12, que a gente leu. Não somos como aqueles que estão diante do monte Sinai. Somos como aqueles que estão diante do monte Sião. É o monte da promessa, é o monte da nova aliança, é o monte da revelação do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós não somos como aqueles que vão tremer de medo, somos como aquele que a gente anseia, né? Como o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É isso. Agora, aqueles que estiveram diante do Monte Sinai, falaram isso? Não. Vai lá tu, Moisés. Fala Deus com a gente, não. Aí Moisés, eu tive medo. Tremi. Então, o que está mostrando é que se a gente não faz essa ponte em Cristo, nós não vamos conhecer a Deus por quem Ele se revelou em Cristo. Nós vamos olhar para aquela lei que nos condena. A lei condena, nós somos imperfeitos. A lei é perfeita. E a gente não vai ter como fazer, a gente vai ter necessidade de fazer o quê? Sacrifício. Aí Hebreus fala, qual é o sacrifício que já foi aceito o suficiente? De Cristo, morte de Cristo. Morte e ressurreição. Está vendo a importância que é a gente meditar na palavra do Senhor, observar como os nossos irmãos na fé estão professando a fé, como é importante que a gente saiba sobre a nossa cosmovisão e está cada vez mais alicerçada nela, para que a gente possa instruir aos pequeninos de maneira diligente, buscando ao Senhor. Mas a gente precisa primeiro pastorear o nosso próprio coração. Pastorear o nosso próprio coração, colocando diante do Senhor, sabendo que a gente não sabe todas as coisas, que a gente é um eterno dependente do Senhor, e aleluia por isso, eterno dependente do Senhor, que estando eternamente dependente do Senhor, a gente vai sempre buscar a fonte, ao Senhor. Eu estava aqui ouvindo, uma pessoa chegou, porque um profissional, o irmão em Cristo, fez um negócio errado lá na casa dele, no gesso dele. Ele falou, eu vou colocar teu nome diante de Deus. Eu vou colocar teu nome na boca de Deus. Quase que fala a boca do sapo. Na boca de Deus. Vou mandar vento para tua casa. Mandiga, Como gente. assim? Mandiga gospel. Como assim mandar vento? Só Deus Jesus. é Vocês Deus. vão ouvir isso. Deus Mas é Deus isso e já vai está mostrar. mandando vento. Manda vento. Sopra em mim, vento do Espírito. Por aí. Esse vento aí, pode vir.
Mas o que acontece, gente? É ter muita misericórdia diante dessas pessoas que estão, na realidade, elas estão reproduzindo algo que lhes foi ensinado e eles estão achando que é assim diante de Deus. Como se eu pudesse ficar pegando Deus agora para amaldiçoar o meu irmão. E Jesus fala o quê? Abençoe os que te perseguem. Como é que eu fico com a palavra de Jesus? Aí a gente vai. Aí eu falo, mas eu já falo com uma certa segurança. E falei: olha, esse Deus aí está muito diferente do Deus que eu sirvo. Está muito diferente, porque isso contradiz aquilo que Jesus disse. Falei: se é Jesus mesmo que você está adorando, meu irmão, porque o que eu faço com essa palavra de Jesus aqui? O que eu faço quando ele, então, me manda amar, que ele me manda abençoar, que me manda andar 2 milhas quando aquele me pediu uma túnica, que me manda virar outra face, que me manda ser humilhado, que me manda ser rejeitado, para confiar no amor dele, que eu tenho coisas muito maiores numa terra celestial que essas coisas aqui passam. Que é melhor eu estar mais próxima desse irmão e falar com ele a verdade, né? Falei assim: meu irmão, você poderia ter feito isso aqui melhor. Isso aqui não está da maneira correta, não. Isso aqui está da maneira errada, não deveria ter sido feito dessa forma, né? Nós espelhamos a excelência de Cristo. Então, né? Observe isso aqui. Você precisa de ajuda? Qual é a ajuda que você precisa? O que você está observando aqui? Tem alguma falha, algum curso, alguma coisa assim? De repente, eu posso ser um instrumento de Deus na vida do irmão. E então isso vai mostrando que nós temos muitas pessoas que professam a Cristo, mas envergonham o nome do Senhor. Aí a gente fica com aquela parte da oração, né? Santificado seja o teu nome, vai santificar na vida de outra pessoa, que na minha não está conseguindo, não. Mas gente, rindo para não chorar. Porque isso é o que mais tem acontecido. E é lógico que acabam que a gente vai vendo nas mídias uma zombaria e escárnio cada vez maior. Isso afasta as pessoas de desejarem ouvir do evangelho, porque vão achar que o evangelho é isso. Que Jesus é isso. E não é. Mas não é por causa dos outros que a gente vai deixar de falar. Não é por causa dos outros que a gente vai deixar de viver e testemunhar do Senhor que habita em nós, porque somos chamados como luz. Nós somos como aqueles que habitam durante a luz e o dia, não somos como aqueles que dormem. Então, que a gente possa, de fato, viver tudo isso que a gente leu em Hebreus. Vou colocar agora, abrir para pergunta, só para a gente concluir. E depois eu vou dar algumas dicas sobre a prova. Eita. Depois que eu Meu estou falando Deus. na semana que vem. Durante a semana eu vou colocando no grupo algumas dicas sobre a prova. Esse aí do Muito bom. Edivã. Mas é Muito tranquilo. bom. É tranquilo, tá? Fiquem em paz, que eu tenho certeza que vocês, antes de qualquer prova, já estão aprovados diante do Senhor. Amém. Então, isso é o que importa. A gente está só para sermos... nós estamos para sermos fortalecidos no Senhor, em fé. Se depois de ter concluído Hebreus, a carta aos Hebreus, vocês estão tendo uma fé mais firme, estão buscando mais o Senhor, se desapegando mais de si mesmos para confiar naquilo que o Senhor diz e buscando realmente perceber no cuidado que o Senhor está tendo entre nós, já valeu, Amém. já valeu. A gente tem muita coisa ainda para aprender. Como o próprio autor disse, né? Foi pouco. O que ele escreveu foi pouco. Mas as perguntas vão ser coisas que a gente está toda hora falando. É só vocês não terem medo, tá? Porque às vezes a gente tem medo de errar. Não tenho medo. E a prova não vai ser individual, vai ser no mínimo em dupla. Então pode dialogar um com o outro para poder responder. E eu estou vendo aqui se eu faço as 13 perguntas ou eu separo 3, para depois a gente discutir na sala. Tá bom?
Pergunta aí, gente. Assim, eu sei que não é tão relevante, né? Mas a gente contém algum documento que indica quem é o autor de Hebreus? Não tem um documento que indica, não. Há sugestões diversas, mas não tem nenhuma direção assim, né? Porque muito provavelmente essa pessoa caminhou muito próximo de Paulo. Porque tem a escrita, fala sobre a pena, tá? O termo que usa é sobre a pena parecida com a de Paulo, mas usa termos que Paulo não usa. Né? Por exemplo, ele não fala que foi discipulado, que ele teve a fé por meio dos discípulos. Ele não fala sobre isso. Ele fala que ele foi discipulado pelo próprio Espírito Santo. Né? Até que ele vai falar com relação ao deserto que ele ficou. Ele não chama Timóteo de irmão, ele chama Timóteo de filho, de amado. Então, fala de alguém, assim como vocês vão me ouvir várias vezes, estão me ouvindo muito, vocês podem reproduzir uma fala da mesma forma, escrever muitas vezes da mesma forma, porque estão tendo uma caminhada já há um tempo comigo. Então, acaba percebendo e falando algumas coisas, tendo alguns trejeitos parecidos. É como um casamento, em que a gente acaba falando muitas vezes como o Fábio falando como eu. A comunhão traz isso. A gente se torna cada vez mais parecido. Que seja Cristo, né? Que seja Cristo. Mas a autoria de Hebreus não tem. Então, eu não falo. Para ter uma ideia, tem alguns historiadores que falam de Priscila. Eu tenho aqui na Bíblia, eu cheguei até a falar lá no início, agora eu não me lembro. Porque tem na Bíblia de Estudo, eles falam sobre as especulações, né? E tem gente que acha assim que foi Paulo, porque está muito parecido com a escrita, mas aí fica assim, não tem uma unanimidade. Não tem. Porque Paulo sempre tem um padrão, em todas as cartas dele tem um padrão, ele se identifica. Sim, Pedro fala isso. Na carta de Pedro, ele fala isso, que Paulo sempre fala da mesma forma, ele sempre se apresenta da mesma forma. E Hebreus não tem essa identificação. Não seria o estilo de Paulo, mas Priscila era alguém que estava ali e, pelo fato de ser mulher, não estaria escrevendo com o seu nome, mas estaria assim preocupada porque era uma mulher bastante ativa. Mas também tem Epafrodito, que andava com Timóteo. Também pode vir a ser Lucas, que também andava com Paulo. Então, assim, tem várias perspectivas, mas nenhuma delas são unânimes. Nenhuma delas é unânime. Alguma outra? Não vai cair na prova. Quem escreveu Hebreus? Não vai cair. Vai cair Cosmovisão. Vai cair. Que pena. Com certeza. Eu já estou dizendo, vai cair. Agora, a forma como vai cair é outra coisa. Então, mas aí, podemos orar então? O que acharam da aula de hoje? Foi proveitosa? O que vocês acharam? Foi produtiva. Foi boa. Foi? Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá, gente? Pode passar. Não, eu ia fazer a pergunta, mas estava dentro do versículo 17, falando sobre a liderança, e você explicou. Tá. Então, explicou perfeitamente, então Glória eu também fiz a anotação aqui. Glória a Deus. Eu tinha as dúvidas que eu anotei dos versículos, aí foram respondidas quando você foi explicando versículo a versículo. Tá vendo? Que pergunta primeiro. Fatinha, você não estava no início que eu perguntei. Até arrisquei aqui. Aí quem era, né? Tinha feito a pergunta. Quem era o nós, né? Estava se referindo a quem? Quem era o quê? Nós, no versículo 18, né? Versículo 18? Cadê? Peraí. Mas ele respondeu.
Ah, tá, não. É porque o autor, ele não está sozinho, né? O autor está ali como sendo também um peregrino da palavra. Ele pode estar em prisão, como pode estar caminhando também para estabelecer outras igrejas, pregação, fortalecendo os irmãos na fé, porque havia isso, né? Paulo enviava Timóteo para coletar ofertas, para fortalecer os irmãos da notícia, entregar as cartas, e Mas assim nunca por iam diante. sozinho, né, Amanda? Não, Ia sempre 2 em 2. no mínimo de 2 em 2, porque foi assim que Jesus comissionou, tá? Jesus comissionou de 2 em 2, porque a gente não se basta, não tem como. Andar sozinho, a gente tem um risco muito grande, não apenas de a gente seguir os nossos próprios pensamentos e corações, não apenas por isso, mas a gente também de ser seduzido e capturado. O inimigo é sujo, tá, gente? Ele vem com a palavrinha assim, como a gente está lendo em Judas, está vendo aí o quanto que pessoas se fazem de amigas, entram ali só com a intenção mesmo de te tirar do caminho. Muitas delas não têm não estão de fato pensando em fazer isso, mas acabam fazendo porque estão movidas pelo poder do pecado. Tá? Então, o que é isso? Vai gerar divisão, vai gerar discórdia. Então, tudo aquilo que gera divisão, gera discórdia, maledicência, prostituição, aí a prostituição é prostituição espiritual, também para idolatria, vai pervertendo o caminho, que vai fazendo com que a pessoa fique sempre com uma percepção manchada sobre o outro. Isso não provém de Deus, não é fruto do Espírito, é obra da carne, como diz em Gálatas. Também vai mostrar em outras cartas que Paulo vai sempre exortar, falando daquele que é guiado pelo Espírito, que é guiado pelo próprio coração. Enfim, ele faz isso, né? A mente e o coração é como carne que está observando a lei, e a lei produz vaidade. Então, produzindo vaidade, o ego fica lá em cima, me sinto superior, então eu vou fazendo que os outros venham cumprir uma série de rituais. Então, é um ciclo vicioso. Se eu sou guiado pelo Espírito, eu começo a perceber que eu não me basto, ando mais em comunhão, em mais unidade, rendo glórias a Deus por meio de Cristo Jesus. E fico mais dependente. Então, é sempre essa balança aí. Foi? Foi. Beleza, vamos orar, terminar. Eu também estou morrendo de fome. E vocês também. A gente já se alimentou bastante dessa palavra de Deus. E a nenenzinha aí, Fatinha, como é que tá? Tá sem áudio. Tá com o microfone desligado. Ah, tá. Abri aqui. Tava abrindo no lugar errado. A mãe veio buscar já. Tava aqui querendo babar, ué. É muito fofa, muito fofa. Tá. Vamos orar então, gente. Eu tô falando aqui, Fatinha, que você não estava no início, porque eu falei com o pessoal como é que preferiria fazer, se era iniciando com as perguntas ou com a gente falando verso a verso, né? Aí, como o pessoal escolheu o verso a verso, eu me lasquei, eu queria as perguntas, tá vendo? Vamos lá, pessoal. Foi bom que respondeu as perguntas. Oi? No verso a verso, acabou respondendo as perguntas. Aí, tá vendo? Pô, eu gosto de ouvir vocês também. Mas, graças a Deus. Mas foi proveitoso. Graças a Deus, vocês também participaram bastante. Glórias a Deus por isso. Vamos orar, pessoal. Senhor, bendito Deus, que maravilha podermos estar em Tua presença. Seja com aqueles, Senhor, que vão ouvir dessa aula, vão assistir essa aula posteriormente. Alcance seus corações, sane as dúvidas, Senhor, e aquelas que, porventura, não puderam ser sanadas neste momento, que o Senhor venha alimentá-los em sua palavra, venha crescê-los em sabedoria e graça, no entendimento do Senhor, que nós sabemos que somente o Senhor pode se revelar, somente o Senhor pode proporcionar esse privilégio de estar diante de Ti com a revelação da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, com sabedoria vinda do alto. Por isso, Pai, eu te peço, derrama da sua graça sobre estes que estiveram também aqui hoje, Senhor, participando, integrando, colaborando, expressando, Senhor, aquilo que entenderam, que não entenderam.
Senhor, seja com eles, dê-lhes sabedoria, nos una, Senhor, cada dia mais, para que nós possamos aprender com aquele que é o verdadeiro Mestre, o nosso Senhor Jesus, por meio do Teu Santo Espírito, a nos alimentar e nos descedentar e transbordar através de nós. Te peço, Senhor, que Ele lhes conceda uma noite agradável, cheia de saúde, de paz, de novas esperanças renovadas na eternidade, renovadas com um olhar ampliado para aquilo que está no porvir, a nossa pátria vindoura, e clamarmos em nosso coração com grande alegria: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Desejamos a sua presença, Senhor. Desejamos te ver com os nossos olhos. Desejamos sermos conhecidos pelo Senhor e te ver como nós somos conhecidos por ti. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar dia após dia, e que seja uma noite de revelar do Senhor em sua presença, para ao amanhecer abrirmos os nossos olhos e sermos mais uma vez gratos pela renovação da sua misericórdia e da sua bondade, nos seguindo todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Jesus abençoe. Boa Deixa eu só noite. tirar um print aqui. Deixa eu tirar. Lua, chega a cabecinha um pouco mais para cima aí. Aê, gatinha. A Bianca colocou. Foi. Bianca, tá todo mundo aqui ouvindo, né? Beijo, gente. Beijo. Paz, Jesus paz. abençoe. Tchau, tchau. Amém.